Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou o professor e consultor Marcos Ripper e ao longo desse vídeo você vai aprender como utilizar a função cell. A função cell ela retorna tipos de informações de células. Eu vou mostrar para você como isso pode ser útil no seu dia a dia, em exemplos bem práticos e bem passo a passo. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, onde você tem uma formação que vai do Excel básico até o VBA. Então você vai ter Excel básico, avançado, lógica de programação e VBA e ainda bônus incríveis, muitos outros cursos como bônus, como um curso de matrizes dinâmicas, você vai ter ainda curso de Excel Dashboards, curso de Power BI, você ainda vai ter Excel Financeiro HP12C e outros cursos, outros bônus. Você tem todos aqui no link da descrição para você ver todos esses bônus. Ao todo são mais 100 horas de conteúdo. Tudo com acesso vitalício e toda vez que tem uma atualização com novos cursos, você também, que é nosso aluno, receberá. Tanto com novos cursos, novos conteúdos, novas aulas, atualizações, você vai receber também. Todas elas são com certificado, então ao longo para cada um desses cursos, ao final dele você vai fazer uma prova e vai ser emitido também um certificado para você. Ok? Bom, sem mais então, vamos ao nosso vídeo. Vamos falar a respeito da função cell. Bom, o nome dela você vai chamá-la como cell. É o nome da versão 2007 ou até anteriores você vai encontrar, pelo menos na documentação da Microsoft eu achei a partir de 2007, mas qualquer versão depois desta. O objetivo, então, ela retorna informações sobre formatação, o local ou conteúdo de uma célula. Por exemplo, a sintaxe aqui vai ser igual cell, tipo da célula C7, por exemplo. Tá? Então, nós temos aqui, ó, parâmetros vai ser todos esses parâmetros que você vai encontrar eles aqui, tá? E a referência. Então, o tipo de info vai ser o primeiro parâmetro dele, que é o primeiro que ele pede aqui, e o segundo vai ser a referência. Tipo info, um valor de texto que especifica que tipo de informações de célula você deseja retornar. A lista a seguir mostra, então, os valores possíveis do tipo de argumento, do argumento tipo info, e os resultados correspondentes. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu ver com quantos argumentos você pode selecionar. Até 12 argumentos você vai ter aqui, tá? Então, você pode aqui selecionar 12 tipos de informações diferentes nesse campo, tipo info, tá? Então, vamos ver cada um deles. Então, aqui em endereço, ele vai retornar a referência da primeira célula em referência, como texto. Então, retorna a referência da célula, tá? O endereço dela. Qual? Número da coluna. Cor. Essa cor aqui é interessante. O valor 1 se a célula for formatada em cores para valores negativos, caso contrário retorna 0. Então não é muito útil. Não é a cor da célula, não é a cor da fonte. Ele vai retornar apenas se ela está formatada como, por exemplo, se for negativo, então coloca vermelho. Então é isso que ele vai retornar 1, se não vai retornar 0. Então não é tão útil assim. Conteúdo. Então conteúdo vai retornar o valor da célula superior à esquerda na referência, não uma fórmula. Arquivo. Esse aqui ele vai retornar o nome do arquivo. Esse é bem interessante, ele retorna o caminho completo do arquivo, tá? O nome do caminho do arquivo completo para o arquivo que contém uma referência, como texto. Retorna também o texto vazio se a planilha ainda não tiver sido salva. Então, é bem interessante esse argumento aqui. Formato. O valor do texto correspondente ao formato de número da célula. Os valores de texto para os vários formatos são apresentados na tabela a seguir, daí eu coloquei ali depois. Tá? E retorna tracinho ao final do valor do texto se a célula for formatada com cores para valores negativos. Retorna, abre, fecha parênteses, ali ao final do valor de texto se a célula for formatada com parênteses para valores negativos ou todos os valores. Então, vou mostrar ali para você. Também não achei tanta utilidade, mas é interessante também para você ver, para você entender todas as possibilidades aqui. Talvez eu não tenha uso para ela hoje, mas talvez no futuro você possa ter. Importante você aumentar aí o teu leque de ferramentas. Parênteses, o valor 1 se a célula for formatada com parênteses para valores positivos ou todos os valores, caso contrário retorna 0. Também não é muito útil. Prefixo, o valor do texto correspondente ao prefixo de título da célula, retorna apóstrofo se a célula contiver texto alinhado à esquerda. Aspas, duplas, se a célula contiver texto alinhado à direita. Acento circunflexo se a célula contiver texto centralizado, barra invertida se a célula contiver texto alinhado por preenchimento e texto vazio para outros conteúdos, tá? Então ele verifica com relação que ele está com o nome de prefixo,
mas com relação ao alinhamento da célula, tá? Proteção, o valor 0 se a célula não estiver bloqueada, caso contrário, retorna 1 se a célula estiver bloqueada. É interessante. Linha, retorna o número de linha da célula em referência. Tipo, valor do texto correspondente ao tipo de dados da célula. Retorna B se a célula estiver em branco e se a célula contiver um texto, uma constante de texto, e V para outros conteúdos. Largura. Essa aqui é também interessante, ele vai retornar apenas a situação se a célula foi alterada ou se está visível, tá? Então, retorna uma matriz com dois itens. O primeiro item da matriz é a largura da coluna. Então, ele vai dizer qual é a largura dela. Isso é interessante para a gente ver se a coluna está visível, por exemplo. Tá? Então, arredondada para valor inteiro, cada unidade de largura da coluna é igual à largura de um caractere do tamanho de fonte padrão. O segundo item da matriz é um valor boolean. O valor será true se a largura da coluna for a padrão, ou false se a largura tiver sido definida explicitamente pelo usuário, tá? Então, ele vai retornar se a coluna tiver sido alterada a largura dela, ou também vai retornar a largura dela. Vai retornar os dois, na verdade. E referência. A referência vai ser o último parâmetro, então, são dois parâmetros, né? O tipo de informação e a referência. E a referência e a célula sobre a qual você deseja informações. Então, vou fazer alguns exemplos práticos aqui, utilizando as funções cell. E vamos aprender um pouquinho mais sobre elas. Então, o primeiro campo lá, tipo info, aqui endereço, eu peguei aqui alguns campos naquele parâmetro, tá? Que são mais interessantes, eu acredito. E aqui a gente vai montar eles então. Por exemplo, endereço, como é que a gente vai usar, né? Eu vou botar aqui alinhado à esquerda, ficar melhor para você acompanhar comigo. Igual cell, abre parênteses, e aqui eu vou passar para ele endereço. Então, tá vendo? Eu tenho que colocar por escrito aqui, ó, endereço. Ou seleciona aqui embaixo da nossa lista. Todos aqueles que a gente viu lá estão aqui. Ponto e vírgula é a referência. A qual célula eu estou me referindo? Se eu não marcar nada, ele vai se referir à célula atual, né? Tem alguns que não precisa marcar a célula, mas então você pode marcar, ele é opcional. Vou marcar aqui, por exemplo, tá? Vou fechar parênteses, dar um Enter e veja como ele retorna. Então ele retorna o endereço onde eu estou ali, ó, endereço da célula, tá? Por exemplo, se eu mudar ele aqui, vai vir para esse outro e ele vai fazer isso, ok? Continuando, então, depois a gente vai ver aplicações práticas. Lembrando, fazer aplicações práticas são aprendendo a partir do cell. Depois a gente vai fazer aplicações práticas dela, ok? Então, aqui de novo, cell, abre parênteses. Eu vou passar para ela lim, fecha aspas duplas, ponto e vírgula. Eu posso pegar, por exemplo, a linha de cima ou essa linha, tanto faz. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo. Então, Enter vai retornar a linha 7, ok? Que interessante, se não marcar nada, ele vai retornar 7 também. Call igual cell, abre parênteses, call. E aqui eu vou passar, então, o número da coluna. Por exemplo, coluna 3, ó. 1, 2, 3. A, B, C. 3. Aqui nós vamos verificar a coluna protegida ou desprotegida. Como é que eu sei que ela está protegida ou não? Ctrl 1 vai aparecer assim para você, ó. Proteção, bloqueadas, certo? Está desprotegida ou não. Protegida, desprotegida, por exemplo. Ctrl 1, bloqueadas, ok? Então eu coloquei aqui uma desprotegida e uma protegida, bloqueada. Agora vamos verificar. Então eu vou passar aqui, então, igual cell, abre parênteses, e eu vou passar para ele aqui, então, protegida. O nome que ele tem aqui é proteger. Ponto e vírgula. Vou ver esse aqui então. Desprotegida, retornou 0. E essa aqui, protegida, retornou 1. Tá? Continuando então, temos essa aqui de formato. Eu vou passar para ele aqui então, ó, igual cell, abre parênteses, formato, ponto e vírgula. E vou pegar o formato dessa aqui. Vou fechar parênteses, dar um Enter. E olha só, G. Por quê? Ctrl 1 número, ele está retornando como geral. Se eu mudar ele para número, dá um Enter ali, ó, ele vai mudar para F2, que é o tipo que ele está selecionado ali naquele momento, certo? Daí, de acordo com o tipo que você está selecionando aqui, é o tipo que ele vai retornar ali, tá? Uma coisa interessante também de se notar é que ela não é volátil, essa função. Então, de acordo com a mudança que eu fizer aqui, depende da mudança que eu fizer, ele não muda ali, tá? Só aqui eu estou dando Ctrl Z, né? Mas ele não muda na hora. Se eu vim aqui mudar agora para número, né? Se eu não atualizar ela, ele também não vai atualizar aqui, tá? Isso é importante de saber.
ok? Nome do arquivo, aqui nós temos a de conteúdo, então eu vou pegar aqui o conteúdo da célula, igual cell, abre parênteses, conteúdo, ponto e vírgula, vou pegar aqui então esse célula aqui. Retorna sim. Se eu pegar essa outra célula, vai retornar conteúdo, tá? Então vai retornar o que tem naquela célula ali. Nome do arquivo, igual cell, abre parênteses, nome, ponto, arquivo, tá aqui embaixo, ponto e vírgula. E agora eu vou pegar o nome desse arquivo aqui. Eu não precisa nem passar nada, só fecha assim e ele já vai pegar. Olha que interessante, ele não pega só o nome do arquivo, ele pega o caminho completo da pasta onde está o arquivo, nome do arquivo, aqui ó, entre colchetes, né? E aqui depois você tem o nome daqui da cell funções, que é a pasta onde a gente está, tá? A planilha onde a gente está usando também, tá? Se eu passar aqui de uma outra, se eu passasse de um outro arquivo, ele também ia pegar, tá? Mas se eu selecionar a célula, ele não pega a célula. Ele pega sempre até o nível de planilha, ok? Continuando então, eu vou fazer aqui então igual cell, abre parênteses, prefixo, ponto e vírgula, pegar aqui a célula aqui, por exemplo, e ele vai retornar então o tracinho. Lembrando aqui então, prefixo que a gente tinha falado, ele está com relação ao alinhamento, certo? Então, de acordo com o alinhamento que eu fizer, lembrando que eu tenho que atualizar, ó, não adianta só fazer isso, tem que dar um F2, Enter ali, tá? Um F9 para calcular, daí você vai ter ele mudando ali em cima, ó, tá vendo? De acordo com o alinhamento que eu fizer. Perfeito? Agora vamos para a largura. Igual, cell, abre parênteses, largura, ponto e vírgula, e agora eu vou pegar a largura dessa coluna aqui. Fechei, 18. Nota que esse aqui é o único que vai retornar dois parâmetros, dois dados. Ele vai retornar a largura, 18, botão direito, largura da coluna. Ele joga arredondado, 18, tá? E ele também está retornando falso. Falso significa que ele não está na largura padrão que foi alterado pelo usuário. Se eu vim aqui pegar uma outra célula que não foi alterada, vamos pegar qualquer célula aqui para trás, você vai ver que ele vai retornar então 8 e vai retornar aqui verdadeiro, ou seja, não foi alterado, está com o valor padrão da largura da coluna. E agora essa aqui, que também não é tão interessante, mas só para você entender que ele não vai retornar a cor, ele vai retornar aqui, ó, a célula referência, vai retornar 1 se tiver programado para colocar uma cor, então quando for um valor negativo, e também, vou pegar uma outra cor aqui, ó, um outro célula. 0 se não estiver formatado desta forma. Então, se não tiver formatado para valor negativo com cores, então ele vai retornar 0, tá? Então, é para isso que serve esse parâmetro, esse tipo cor aqui. Vamos passar para um próximo. Aqui você tem os tipos, tá? Aqui você tem todos os tipos aqui, não preciso fazer todos aqui, eu só quero mostrar para você, tá? Então, você tem aqui os tipos, onde você vai ter, então, os formatos com relação a cada um deles. Então, olha só, geral. Então, se aqui tiver como geral, ele vai retornar G. Se aqui tiver como zero, ó, tiver aqui como zero, né? Tiver como zero aqui, então ele vai retornar F0. Zero aqui, ele fala, tá? Zero aqui. Se tivesse zero assim, ele ia retornar F0, tá? Aqui você tem o tipo dele, você pode anotar ele por aqui, ó, tá? Para cada um deles. Se eu pegar aqui, eu vou pegar o formato, eu vou passar para cada um deles, ó. Igual cell, abre parênteses, formato, ponto e vírgula, e vou pegar esse de teste que eu tenho aqui, ó, G. E para cada um deles você vai ter um formato específico. Olha ali o retorno que você tem para cada um deles, sabendo se ele é número, se está formatado como número, se ele está formatado como data e hora. Qualquer desses tipos de formatação, ele vai ter então um resultado diferente aqui, passando ele então como formato na função cell, tá? Vamos passar para o próximo, então. Cell endereço, aqui é um negócio interessante que a gente pode fazer, que eu vou vir retornar aqui o menor, vou retornar aqui o menor para o mês de março, ou o maior para o mês de março, de acordo com o que eu quiser, né? De acordo com a coluna ali, por exemplo, foi só um exemplo do que eu quero retornar, tá? E vou passar para ele também o endereço, eu vou dizer para ele qual é a célula que foi selecionada, eu vou retornar aqui, e também vou retornar um link. Esses dois últimos aqui eu vou fazendo então uso da função cell para montar eles, tá?
Então, eu vou montar aqui fazendo o índice CORRESP e depois de baixo a gente vai montar utilizando a função cell, para você ver como funciona. Igual, eu vou passar aqui então, todos alinhados à esquerda, igual índice, abre parênteses, e agora eu vou passar então quais são as células, onde estão os valores que eu estou querendo retornar. Vou botar até para esse fracinho ficar melhor para você ver. Ó. Então, estou passando aqui, índice, onde está a minha matriz, ponto e vírgula. E agora CORRESP. CORRESP. Abre parênteses. Eu estou passando para ele agora no segundo parâmetro o número da linha. Então, qual é a linha que eu estou procurando? O valor procurado vai ser o mês, tá? Ponto e, vou travar aqui também. Ponto e vírgula. E a matriz procurada. Vou procurar nessa matriz aqui. Ponto e vírgula, 0, porque eu quero uma correspondência exata. Ponto e vírgula. Alt Enter, para quebrar aqui a célula ficar melhor para você entender, para você ler. E agora eu vou passar o segundo parâmetro, que é o CORRESP da coluna, para ele encontrar a coluna se eu quero maior ou menor. CORRESP, abre parênteses, valor procurado. Aqui, esse é o valor procurado. Ponto e vírgula, aonde eu vou procurar? Aqui em cima, maior ou menor. Fecha parênteses, ponto e vírgula 0, né? Tipo de correspondência sempre exato. Fecha parênteses, fecha o índice CORRESP, dá um Enter e está ali. 1357. Então ele já veio e já retornou o valor ali, certo? Se eu quisesse um outro valor, ali ó, agosto, 1472. Aqui essa formatação, eu simplesmente fiz se o valor da célula for igual àquele valor que eu tenho ali, tá? É claro que não é exatamente desse jeito que deveria ser feito, né? Mas aqui eu só quero mostrar, porque poderia ter valores iguais, né? Daí eu ia mostrar dois iguais, na verdade. Então não ia dar errado também. Só que tem que pegar com relação ao mês também, tá? Tanto aqui, ó, está puxando ali, então, o menor valor ou o maior valor, ok? Perfeito. Agora vamos pegar aqui com relação ao endereço. Então, olha que interessante. Eu vou retornar um endereço a partir daquela célula que a gente acabou de fazer. Exatamente o mesmo que a gente fez, tá? Eu nem vou fazer de novo. Basta copiar. Olha só. Eu só copiei e eu vou passar para ele aqui, ó, igual cell, abre parênteses. O que eu quero de informação? Eu quero endereço. Endereço. Ponto e vírgula. Da onde eu quero endereço? Agora, o que está interessante. Eu estou passando para ele, teoricamente, o resultado do índice CORRESP. Mas ele entende aqui que eu estou ele entende para ele que eu estou passando a célula. Então ele vai retornar a célula desse cara aqui. Ó, fecha parênteses e pronto. Eu estou passando, traga o endereço do resultado dessa fórmula aqui, ó. E olha que ele retorna C9, exatamente a célula que ele se refere. Entendeu? Então eu estou usando aqui a função cell com o índice CORRESP para retornar aqui a célula que está selecionada. Se eu mudar, ele vem e muda automaticamente. Ok? Maior e menor também normalmente funciona. Tá bom? Fazendo uso disso, então, eu também posso fazer aqui para o hiperlink, tá? Então, se eu posso fazer isso, eu também posso fazer um hiperlink fazendo a mesmíssima coisa. Então, tá? Eu posso pegar de novo esse cara aqui todo. Vou pegar vou pegar todo ele aqui, então. E aqui eu vou fazer assim, ó, hiperlink. Deixa eu tirar o hiperlink. Não, deixa assim. Hiperlink, abre parênteses. E aqui eu vou colocar o local do vínculo. Para o local do vínculo, quando a gente se refere a uma célula, você vai ter que passar entre cerquilha. Então, eu vou passar cerquilha e vou passar para ele assim, ó, e agora eu vou botar o cell. Simplesmente eu colei aqui, ó, e o retorno do cell, que é o D7. D17. Fecha parênteses, tá? E daí vou dar tem que botar um nome para ele, ponto e vírgula, nome amigável, vou botar link. Link. E fecha parênteses, está ali, link. Então, se eu mudar aqui o endereço, olha, para qualquer outro, já mudou o endereço aqui e mudou o nosso link aqui também automaticamente. Ok? Então, já tem aqui uma aplicação prática usando a função cell. E agora vamos para outro bem interessante, que é o caminho. Então, nesse aqui a gente vai conseguir retornar os dados do caminho do arquivo, no nome arquivo. Então, eu vou retornar pasta, arquivo, planilha, pasta e nome do arquivo, somente a pasta, somente o nome do arquivo, somente a planilha. Nesse exemplo que a gente vai fazer, usando somente o tipo, né, o argumento, nome arquivo. Então, vamos lá. Então, eu vou passar assim, igual cell, abre parênteses, nome.arquivo.
ele vai retornar o caminho completo, como a gente já viu antes, com, inclusive, o nome da planilha. Então, o caminho completo do arquivo, passe trabalho e também a planilha. Então, agora a gente vai pegar passe nome do arquivo. Para isso, você vai fazer assim, ó, igual, substituir, abre parênteses, esquerda, abre parênteses, cell, ponto, e daí aqui vou passar nome do arquivo, né? Nome.arquivo, nome do arquivo. E quem ele vai localizar? Daí ele vai localizar a posição do colchetes, onde ele abre ou onde ele fecha aqui o colchetes. Vamos pegar aqui onde ele fecha o colchetes, isso, perfeito. E daí eu vou passar para ele aqui, cell, onde ele vai localizar, então vai ser exatamente no nome arquivo. Nome.arquivo, exatamente onde ele vai procurar essa posição aqui, ó. Essa posição aqui, ok? Você vai pegar ele ali, fecha, fecha parênteses, -1, porque para tirar justamente essa posição que nós temos ali, tá? A primeira posição que nós temos ali, ponto e vírgula, e agora eu vou passar para ele aqui, faltou fechar parênteses, ponto e vírgula, e agora eu vou passar para ele qual é o texto antigo que eu estou querendo substituir. Vou querendo substituir aqui, então, este texto, ponto e vírgula, vou passar aspas duplas. Feche parênteses, dou Enter, e aqui a gente vai ter, então, o caminho completo do arquivo. Veja interessante, a gente não tem mais aqui os colchetes. Então, ele vem aqui, retira aquela posição do último colchete que a gente mandou tirar ali, ó, -1, e também remove, substitui aquele outro que a gente tinha aqui na frente, ok? Então, tá aí, pasta e nome do arquivo. Para a gente pegar somente a pasta, a gente vai fazer assim, ó, igual esquerda, de novo a mesma coisa, né? Esquerda, abre parênteses, cell, abre, nome do arquivo, selecionar aqui, ponto, fecha parênteses, ponto e vírgula, e daí quem eu vou localizar? Localizar, aonde ele vai abrir, então, esse colchetes. Então, eu vou localizar dentro dele, esse texto aqui, ponto e vírgula, cell, nome do arquivo. Fecha parênteses, fecha, -1, e daí eu vou fechar parênteses de novo. Então, ele vai pegar somente até essa posição que nós temos aqui, ó. Somente até antes desse, tá? Fecha parênteses e está aqui. Pegou o caminho da pasta completa onde está esse arquivo Excel. Lembrando que se você tivesse um outro arquivo, se estivesse apontando para outra planilha, ele ia pegar da outra planilha também, sem problema nenhum, tá? Agora vamos pegar apenas o nome do arquivo. Esse aqui é um pouco maior a fórmula. Então você vai fazer ela assim, ó, igual ext, ponto texto, para extrair somente o texto que a gente tem do nome do arquivo, que é isso que nós temos aqui, ó, certo? Então, para esse ext.nome do arquivo, cell. Então, nós vamos tirar daqui nome do arquivo. A gente achar a posição agora, onde ele começa e onde ele termina. Então, aqui, número inicial, localizar, abre parênteses, quem eu estou querendo localizar? A abertura. Então, aqui, essa abertura do nome do arquivo. Então, nós vamos pegar ela ali, tá? Fecha parênteses. Fecha, localizar, ponto e vírgula no texto. Cell, cell abre parênteses. Nome do arquivo. Fecha parênteses. Fecha, +1, tá? Para a gente pegar essa posição. Ponto e vírgula agora o número de caracteres. Quantos caracteres eu vou querer pegar então? Ponto e vírgula. Vou botar um alt enter, fica melhor para você ver aqui então. Esse terceiro parâmetro que a gente tem. E nele eu vou localizar de novo então. Localizar, abre parênteses, quem que eu vou querer então? Vai ser o de fechamento. Fechei aqui, cell, nome arquivo, fecha de novo parênteses, e nele eu vou passar então menos essa posição que a gente tem ali então, tá? Tanto aqui, localizar, selecionei, fecha parênteses, fecha, -1, ok? Então essa posição que a gente vai querer. Menos a posição que a gente tinha do outro, certo? Então a gente tinha essa posição, já localizou ele aqui, e agora eu tenho, na verdade, no -1. Eu tenho que tirar a localização daquele ponto inicial que a gente tinha lá. Então eu posso pegar esse cara aqui, menos a localização desse item que a gente tem aqui, ó, da abertura. Então, fechamento menos abertura. Vamos dizer que tivesse na posição 50, menos a posição 40, teria 10, então ele ia pegar o do meio aqui.
Então, começa naquela posição e conta essa quantidade de caracteres ali. Fecha o parênteses, dou Enter, e está ali o nome do arquivo. Só vou botar aqui o -1, para ele pegar aqui também. -1. Está ali o nome do arquivo, perfeito? Pode colocar o -1 aqui ou lá no final. Então, tá aqui o nome completo do arquivo. E agora vamos pegar apenas o nome da planilha, tá? Então, se eu quiser somente o nome da planilha, você também, logicamente, pode pegar. Vamos de novo usar a nossa função de ext.texto. Para ele você vai fazer assim, ó. Ext.texto poderia ser também utilizar um esquerdo, um direito e localizar ele também. Também ia funcionar, tá bom? Ext.texto, cell, nome do arquivo, fecha parênteses, e eu vou localizar, abre parênteses, onde ele fecha aqui, onde ele fecha, então, o nome do arquivo. Ponto e vírgula, cell, nome do arquivo, ele vai fechar ali, nome do arquivo, mais 1, ponto e vírgula, tá? No texto onde ele vai localizar, está localizado, texto procurado no arquivo, mais 1, perfeito. Fecha parênteses de novo, entendeu? Mais 1, e agora eu vou dizer para ele quantos caracteres eu estou querendo retornar. Daí aqui você coloca quantos você quiser, tá? Eu vou botar 255, na verdade, porque é o limite que você vai ter aqui de nome do caminho. Nome que, vamos dizer, até menos que isso, tá? Então você nunca vai conseguir 255 aqui mesmo. Então eu vou 255 é bastante e vai dar certinho que vai retornar sempre o nome da planilha. Se eu me referisse a outra planilha, também ia funcionar, tá? Então se eu pegasse ref aqui, ó, mudasse ele para essa outra célula, é claro que daí eu tenho que trocar todas, né? Já pegou por acaso, né? Mas daí você poderia passar para ele também aqui, tá? Ele ia passar e ia pegar também o nome do arquivo, ó. Só mudar ali, ó, cell, nome de arquivos, ponto e vírgula, só para ficar correto ali, qualquer célula. Fica ali, ó, cell contar colunas visíveis. E se eu mudar aqui, ó, para qualquer coisa, ele vai mudar ali também, ok? Então agora vamos contar se as células estão visíveis ou não. Para isso a gente vai usar então a função de largura, o argumento de largura, para a gente verificar qual é a largura dela. Se for maior que 0, então ela é visível. Se não, 0, então ela não é visível. Então eu vou passar aqui, ó, igual C, abre parênteses, só que aqui no teste lógico eu vou passar @cell, ao invés de passar apenas cell. Porque eu quero que ele traga da forma antiga do Excel, não como matriz dinâmica, senão ele vai retornar aqueles dois argumentos que a gente tem lá, dos dois dados que ele tem lá. Vai verificar se a coluna não é tamanho padrão e também a largura, tá? Então eu quero somente a largura, que é o primeiro retorno que ele dá. Então, se @cell, e aqui eu vou passar para ele largura, ponto e vírgula, da coluna que eu estou aqui, se for maior que 0, então 1, se não, 0. Só isso. Fecha parênteses e está ali. Retornou aqui que elas estão visíveis, então retornou 1, tá? Lembrando, tem que dar F9, tá? Para ele poder atualizar. E igual soma, abre parênteses, vou selecionar as colunas que eu tenho aqui e está ali, 5. Vamos dizer que eu ocultei em uma coluna. Continua 5, mas quando eu aperto F9, está ali, 3. Ocultei mais 2, F9, 2. Tá? Ocultei todas, 0. Ok? Então funciona bem. Só precisa fazer desse jeito aqui com @cell, lembrar disso aqui, para que ele possa entender, então, que ele está querendo apenas o primeiro argumento, que é que ele trabalhe da forma antiga, não com uma matriz. E agora vamos para a validação. Então veja, nós temos aqui uma validação em cascata. Você talvez já tenha tido essa necessidade. Por exemplo, aqui ó, eu tenho a UF e eu quero selecionar apenas as cidades, quero que apareça na lista, apenas as cidades que são daquela UF. Então como é que a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer isso também utilizando aqui a função cell. Ela pode nos auxiliar com isso, tá? Então aqui eu vou usar matrizes dinâmicas um pouco e vou utilizar a função cell para saber qual é a linha que eu estou naquele momento e qual é a UF que está selecionada ali na coluna B. Então vamos lá. Primeira coisa eu vou fazer aqui igual classificar, abre parênteses único, abre parênteses e vou retornar para ele todas as UFs únicas. Vou dar um Enter aqui, está ali todas as nossas UFs. Então só com isso eu já tenho as informações que eu precisava. Vou selecionar ali, dados, validação de dados, tá? Que lista. Vou pegar aqui a primeira e vou passar um cerquilha, tá? Então ele vai entender que eu estou me referindo a toda ela ali, então, tá? Vou dar um OK aqui e está aparecendo, então, toda a nossa lista, tá?
Então, derramou ali e está aparecendo toda a nossa lista ali. Perfeito? Muito bem. Agora falta a gente montar aqui a nossa cidade. A cidade é que ela vai ser dinâmica, que vai retornar as informações de uma forma dinâmica. Então, presta atenção aqui como é que a gente vai fazer isso. Eu vou botar, lembra que a nossa coluna é a coluna B, que é onde a pessoa vai mudar, e aqui, por exemplo, vai estar AP, e aqui eu quero somente as cidades que são do Amapá, tá? Então, eu vou colocar aqui, e vamos dar a seguinte função. Igual, vou até um pouquinho mais para o lado aqui para aparecer tudo. E aumentar aqui para você ver melhor, tá? Então, eu vou botar assim, ó, igual filtro, abre parênteses, e a função filtro vai filtrar, então, as informações que eu estou querendo. Quem que eu quero filtrar? Somente a nossa cidade. Então, eu vim aqui na coluna de cidades, ponto e vírgula, e quando eu quero filtrar? Quando a OF for igual, lembrando de abrir um parênteses aqui, tá? Quando a UF ela for igual àquela linha que está selecionada lá na coluna B. Então, para isso, eu vou fazer assim, ó, indireto. O indireto ele vai retornar, então, uma informação a partir de um texto, ou retornar uma referência a partir de um texto. Então, para ele, eu vou montar esse indireto. Eu vou passar aqui B, que é o número da coluna que eu quero. E qual é a célula? A célula que eu acabei de mudar. Então, eu vou botar aqui igual cell, abre parênteses, e vou passar lin, que é o número da linha que está naquele momento. Por exemplo, estou na linha 2, ele vai retornar B2. Está na linha 3, B3. E por aí vai. E vai retornar o valor que eu tenho lá. Certo? Fecha parênteses, fecha, fecha e fecha. Dá um Enter e retornou ali. Tá? Como não tinha nada, não tinha o F, ele retornou assim. Eu posso também fazer um tratamento de erro se ele não encontrar. Posso botar se vazia, trazer vazio. Tá? Ou melhor assim, para a gente ver que está vazio, né? Fica melhor para você enxergar. Muito bem, vamos fazer um teste. Então, eu estou aqui, mudei para esse Espírito Santo. Então, veio ali, ó, e vamos ver se retornou a cidade de Espírito Santo. Afonso Cláudio. Afonso Cláudio. Está ali, de Espírito Santo, tá? Então, ele vai retornar de acordo com o estado agora, certinho. Agora, basta eu vir aqui e selecionar da mesma forma como eu fiz antes ali, e botar validação de dados, lista. E aqui na fonte, você vai pegar somente a primeira célula e vou botar um cerquilha. Ele vai entender que é uma matriz, que é o retorno de uma matriz dinâmica, e vai pegar todo esse retorno aqui, tudo que tiver ali, dinamicamente, e vai ajustar automaticamente, tá? Aqui, então veio e mudou. Perfeito? Agora eu vou botar um outro, Minas Gerais, mudou para Minas Gerais. Vamos pegar aqui Santa Catarina. Santa Catarina, mudou todas as cidades para Santa Catarina. Ok? Então funciona bem. Basta, à medida que você veio e mudou aqui, ele vai mudar aqui. Lógico, né? Que você precisa, não basta você simplesmente mudar de célula, mas ele funciona muito bem quando você muda ele aqui, ó. Mudou aqui, ele muda ali e já seleciona aqui e fica perfeito. Ok? Ao longo desse vídeo, então, você viu como nós podemos utilizar a função cell e retornar informações de células fazendo utilização delas em exemplos bem práticos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser meu aluno do curso Excel Completo, onde você tem uma formação que vai do Excel básico até o VBA. E ainda ele conta com vários bônus que somados valem muito mais que o curso até. Então você tem 100 horas de conteúdo que podem ser vistas em qualquer plataforma, pode ser visto no seu celular, no computador da empresa, em casa, na Smart TV, onde você estiver, em qualquer hora e local. Tudo com acesso vitalício, atualização, toda vez que tiver uma atualização de novos cursos, novas aulas, você também, que é nosso aluno, vai receber. E certificado para cada um desses cursos, tudo na nossa plataforma própria, ok? Então é isso, o link na descrição, o link aqui do nosso curso aqui embaixo, também o link dessa planilha gratuita para você fazer download. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.